Le damos entonces la bienvenida al doctor Francisco Campos. Gracias a ustedes, buenas tardes acá en Brasil, buen día ahí en Colombia. No sé si me oyen bien, pero imagino que sí. Yo me gustaría estar con ustedes presencialmente ahí en Bogotá, pero un test positivo para COVID en los últimos días me recomendó de me quedar acá. Entonces, gostaria de agradecer a la ministra Carolina Mejía, a Mónica Padilla, mi amiga de largo tiempo, por la invitación. Y la primera cosa que gostaria de hablar antes de entrar en el tema seria que a importância de que Colômbia esteja, neste momento, discutindo seu sistema de saúde. Não? Por muitos anos, eu estive na OPS, como muitos de acá estão ou estiveram, e durante este tempo, sempre me diziam que a Lei 100 era a coisa mais importante que havia, era a oitava maravilha do mundo, era a última Coca-Cola do deserto. E quando nós falávamos que quizás não fora bem assim, que éramos mais por um sistema universal, equânime, a gente dizia, e eu assumi esse rol allá, ustedes são obsoletos, que não conseguem perceber a importância do mercado. Enfim, ustedes lo vivieron más cerca que yo y conocen, y creo que están haciendo en este momento una discusión muy interesante. Yo estoy hablando como un viejo profesor de medicina hace más de 50 años, una persona que tiene una idea fija en su vida, que un día academia y servicios puedan hablar uno con el otro. Y esto yo creo que motivó toda mi vida profesional. Yo tenía esperanzas que estuviera hoy día, cuando ya estoy ya retirado de mi posición docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais, eu tinha noção que isso se hubiera movido melhor, pero eu creio que todavia seguimos nesta labor, tanto como professor, como depois voltando a Fiocruz, que foi minha primeira instituição na vida, estando nesse momento com a UNASUS, a Universidade Aberta do SUS, que é o que eu vou hablar acá. En los años 80 del siglo pasado, me hicieron la primera invitación internacional de mi vida para que yo fuera al proyecto Candelaria, para que yo conociera Cali, que yo conociera Medellín, que yo conociera... Porque la Fundación Kellogg, en aquellos momentos, quería convencernos que medicina de familia era una buena opción para a América Latina. E nós teníamos a ideia que não era bem assim, que depois saúde da família é outro conceito, não, sino que não se pode resolver as coisas com a redução à medicina. Eu tenho também lugar de fala que é importante, que é como autoridade do Ministério da Saúde do Brasil, quando a infelicidade da ditadura que nos afligiu por 21 anos, até 85, quando houve o primeiro governo democrático em Brasília, eu fui o primeiro secretário de Recursos Humanos, como depois, no governo do presidente Lula, eu fui também secretário de Gestão de Educação e Trabalho em Saúde, aí no Ministério da Saúde, e nessa situação, eu estive por muitos anos em OPS, em Washington, depois em Ginebra, algum tempo, pero se as pessoas foram me perguntar qual é a única coisa que eu hice, a única, se for elegir uma, eu creio, militante da reforma sanitária de Brasil. Antes de entrar em mi, Mónica me dijo que eu deveria falar em espanhol e eu creio que eu fui
discriminado porque todas as pessoas falaram em seus idiomas maternos e eu hace muito não hablo espanhol, por lo tanto não imagino hasta que ponto vocês estarão entendendo o portunhol que eu estou falando. Antes de entrar em minha apresentação, me gostaria fazer homenagem a Doctor, três le estamos colombianos. entendiendo todo lo que dice. Está viendo. Todo, perfecto. Tienen boa vontade. Me gostaria de fazer uma homenagem a três colombianos que eu creio que foram pessoas muito importantes, tanto para mim personalmente, quanto para a conformação dessa área, não, que são o Dr. Saúl Franco, que está aí em Bogotá, que é um amigo muito querido, não? Um dos maestros que nos ensinou que planificação de recursos humanos é alguma coisa muito interessante, que é o Alfonso Mejía, que não há como falar planificação de recursos humanos na América Latina sem citar o nome de Alfonso Mejía, e um colega muito querido, Pedro Luiz Valência, que estuve aqui em Brasil durante algum tempo e que se sacrificou por uma sociedade mais solidária em Colômbia e na América Latina. Eu creio que muitos dos colegas que falaram aí, que foram Adriano Massuda, Charles Tocantins de Brasil, e depois disso, James Massinco, com uma brilhante apresentação, e depois Thomas, aí mais tarde, colocaram muito a situação do Brasil. E creio que esses dois focos, que recursos humanos, ou gestão do talento humano, das capacidades humanas, se leem a marcha 100, tem uma versão, se poderíamos falar força de trabalho, eu vou tomar todo como recursos humanos, que é um pouco... poderíamos fazer 3 horas de discussão sobre os conceitos, mas não vou fazer essa discussão conceptual. E essa é minha apresentação. Vamos à segunda lâmina, por favor. A segunda, essa é a primeira, esta é a segunda. Se eu for a ler uma coisa só para vocês, eu creio que um marco importante que meus colegas de Brasil já falaram é uma constituição que aponta na direção de um sistema único de saúde. E se eu pudesse ler uma única coisa para vocês, seria o artículo 196 da Constituição. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantizado mediante políticas sociais e econômicas que tendam à redução de risco de enfermidade e outros riscos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essa é minha cláusula pétrea. Isso é o que, de alguma forma, a missão que eu encarei por toda a minha vida. E logo, esses artículos 196 da Constituição brasileira, e logo, a seguinte, por favor, o artículo 200, que dá uma série de, corresponde ao Sistema Único de Saúde, vigilância, etc., pero em su número 3 diz ordenar a formação de recursos humanos para a área de saúde. Pudiéramos haver hecho, e cada uma dessas palavras da Constituição, eu creio que foi claramente pensada. Poderíamos haver hecho, o colega de Cuba ayer nos deu uma posição muito interessante de Cuba, que onde as universidades não estão de saúde não estão vinculadas ao Ministério da Educação. Pensamos nisso em Brasil, pero a Constituição, com a Constituinte, os deputados constituintes em si, não quiseram fazer esta opção. Seguinte, por favor. Então, pré-constituição de Brasil, não, a anterior, há intermédio, o 3. Sí, está bien, ok.
Entonces, yo creo que la atención básica, esos números ya fueron discutidos ad nauseam ayer, pero yo creo que adotamos atención básica como eje ordenador y no como puerta de entrada. Ya fue hablado eso también hoy más por otras personas, que podría ser solo puerta de entrada, o podría ser, pero para nosotros es el eje ordenador. Entonces, não é necessário esses dados, 50.000 equipos, com equipos multiprofissionais, 40.000 unidades de saúde. Eu creio que o prontuário eletrônico, onde você hace uma convergência de toda a informação em um sistema que é descentralizado, ou seja, não é o Ministério de Saúde que barra um sistema, sino que há que fazer, eu não sei a palavra em espanhol como é para isso, pero em português se diz o barramento do sistema, é como o bus do sistema, ou seja, que sistemas municipais têm que conversar entre si e de alguma forma ser interrelacionados. E essa questão que discutimos hoje da regulação e redes integradas de saúde, que eu creio que é central. O seguinte, por favor. Quando vamos ao ponto de educação em saúde, isso eu estou dando alguma versão de minha gestão quando eu estava no Ministério da Saúde, ações que são ações de promoção, porque nós não temos como ser muito duros com as universidades, são autônomas por Constituição. Então, nós tratamos de fazer, a partir do Ministério da Saúde, em diálogo com o Ministério da Educação, alguns programas que são programas de indução, os pró-saúde, que são incentivos financeiros ao câmbio do pré-grado em medicina, cambiando cenários de prática, promoção da saúde, rindo uma homenagem a Zé Roberto Ferreira, que Mário Rovere, que está aqui, é uma pessoa também, que lo conheceu bem, e eu creio que muitos que estão aqui presentes, Mônica Padilha também. Um segundo programa, que é o Programa de Educação para o Trabalho em Saúde, através de editais. Já estamos, neste momento, na 10ª edição. Uma chamada dessas, por exemplo, involucra 700 instituições, alguns milhares de pessoas becadas para fazer esse trabalho, com temas, por exemplo, promoção da saúde, atenção à saúde, vigilância em saúde, atenção primária, pero são as universidades que decidem fazer esse programa e concorrer no Ministério da Saúde para que possam receber esses recursos. O pró-residência, que é uma coisa de pensar quais são as necessidades de especialistas e a correção de distribuição desses especialistas. E, finalmente, a Universidade Aberta do SUS, que é o que eu estive a cargo durante 7, 8 anos, como secretário executivo, sigo já, estuve em la criação. O presidente Lula me deu de regalo em dia de meu cumpleaños, do ano 2010, 8 de dezembro, firmar esse decreto presidencial que estabeleceu esse arreglo. Por supuesto, estou de chiste com vocês. Eu combinei com o presidente Lula de fazer isso. Não, foi verdade. Seguinte, por favor. Então, a UNASUS é estabelecida por esse decreto presidencial de 8 de dezembro. Não é uma universidade corporativa do SUS. Nós somos... Puedo responder isto depois. Somos rigorosamente contra uma ideia de que o Ministério de Saúde constitua sua própria universidade. A ideia é usar as universidades que estão na rede, que são as comuns e correntes que estão no país, para que possam ser isso. La coordena UNASUS, o Ministério da Saúde, com participação do Ministério da Educação, de Fiocruz, estiveram na CAIR, CONAS, CONASEMS, que são os secretários estaduais e secretários municipais, a OPS, Associação de Universidades. A Secretaria Executiva está a cargo de Fiocruz.
UNASUS é constituída de 3 instâncias. A primeira é a rede de universidades. Nesse momento, tuvimos a semana passada na cidade de Florianópolis, a 29 reunião da rede UNASUS, não? O segundo elemento é o acervo de recursos educacionais em saúde, eu vou dar os números depois, e o terceiro é a plataforma Aroca, que la hicimos em honor a nosso grande inspirador da reforma sanitária brasileira, Sérgio Aroca, que de alguma forma registra as trajetórias de los trabalhadores que têm nesse momento alguns 10 milhões de pessoas registradas nesta plataforma. Como o setor de educação tem um sistema de avaliar por mérito, por exemplo, os professores das universidades. Seguinte, por favor. Esses números, eu creio que são números importantes. E há pouco mais que isso. 7 milhões de matrículas em 11 anos. Nenhuma universidade brasileira tem 7 milhões. Na semana passada, eu tratei de dar uma outra aula, e o sistema de educação permanente da OMS, neste momento, tinha exatamente 7 milhões. Ou seja, a UNASUS Brasil tem o mesmo número de matrículas, em espanhol, as matrículas, enrollments, que o sistema da OMS. Esses não são pessoas que fizeram só curso, então esses são para 2 milhões de alunos registrados. El Áreas tem 22 mil recursos educacionais disponíveis, abertos em plataforma aberta, com direitos autorais cedidos. Se é produzido com recursos públicos, tem que estar à disposição do público. E nesse momento há matriculados em todos esse número, toda a gente acá deve estar muito cansada. 5.570 municipalidades em Brasil, todas elas têm pessoas matriculadas. Foram oferecidos 455 cursos, em 1.329 ofertas educacionais, e por dia, eu vou mostrar isto, 2.000 visitas e 1.000 downloads diários neste sistema. Seguinte, por favor. Este é o mapa de Brasil, vocês já lo viram muitas vezes. Esses são o número de matriculados em cada um de los 5.570 municípios. Havia, tempo atrás, alguns municípios em branco, que não havia nadie, mas neste momento, vocês podem mirar que há municípios com muita gente, está lá, hasta município com 5.000 pessoas que estão matriculadas nesses cursos. Por curiosidade, eu pedi a gente que nos apoia com a informática que hiciera a lâmina seguinte, por favor. A seguinte. Os municípios fronteiriços de Brasil com Colômbia, em São Gabriel da Cachoeira, há 2.700, em Japurá, são 4 municípios da fronteira. Em Japurá, 63, que é um município muito pequeno, Santo Antônio do Içá, 121, e Tabatinga, que está aí muito cerca de Letícia, não sei quem conhece, 1.229 pessoas. Ou seja, passa a fronteira, este ponto que está com um círculo aí é o que chamamos a cabeça del perro, porque é exatamente uma cabeça del perro, que é o município de São Gabriel da Cachoeira. E este município, especificamente, que é vocês podem mirar a oreja, a boca del perro, há quase 3.000 pessoas que estão matriculadas em UNASUS. Seguinte. Tenho todavia 10 minutos.
Isso eu creio que é uma coisa importante. Eu queria que vocês miraram isso um pouco. Houve uma emergência sanitária em Brasil, como houve em Colômbia, que foi Zika. Em 60 dias, pudimos produzir um curso e oferecê-lo, se for um pouquinho mais no tempo, esse eu saquei um recorte, a 60.000 pessoas que haviam se matriculado em um curso que havia sido oferecido de forma muito rápida, que se chamava Manejo Clínico da Zika, não? Ou seja, todas as arboviroses que há cursos de dengue, há cursos de chikungunya, há curso, mas eu creio que uma emergência tão grande como essa, que impactava a sociedade, que havia gente microcéfala nascendo em todos os lugares do Brasil, não pode rapidamente fazer face ou frente a uma emergência sanitária. Passou ele mesmo em la COVID, pero eu não plotei os números em la computadora, pero se vocês miram, claro que na computadora, pero não como uma gráfica parecida com essa. Se vocês miram aí em la cabeça del perro, por supuesto. Eu apresentei esse gráfico uma vez nos Estados Unidos e me disseram que o gráfico estava errado porque havia, vocês podem mirar no Oceano Atlântico, um ponto, por lo menos, que a pessoa me deu. O programa de vocês está... Você não sabe que há uma isla que se chama Fernando de Noronha, que está a 300 quilômetros de paradisíaca, diga-se, a quem queira visitar, pero há gente de los equipos de saúde da família em Fernando de Noronha, que essa isla, você pode mirar aí, não sei se todos lo han visto, pero havia gente aí matriculada em los cursos. Seguinte, por favor. Esta é a página que, se vocês entram em unasus.gov.br, você vai mirar a página onde há 3 elementos principais ali, elementos institucionais, os números, né? Os cursos que estão oferecidos e os recursos educacionais. Recursos educacionais, vou dar um exemplo que tenho 7 minutos todavia. Se isso acá, em Belo Horizonte, onde eu estou hoje, um conteúdo de simulações sobre gota espessa para o diagnóstico de malária. Isso é uma animação gráfica que custou muito e não pode estar disponível só por uma universidade. Isso foi disponível a todos e as pessoas que queiram usá-lo podem entrar aí e usar esse exemplo. Então, vou dar apenas alguns exemplos. Seguinte, por favor. Então, aqui, se uno entra clica em los cursos, como eu disse, são 400 cursos, toda a coisa, coisa de los idosos, cuidado domiciliar, abordagem de sobrepeso, obesidade, enfim. Convido a vocês que lo mirem, porque eu não tenho tempo aqui para falar de todos eles, pero há cursos que estão oferecidos, e mesmo os cursos que já não estão mais sendo oferecidos, os recursos educacionais sigam aí na plataforma, ou seja, que qualquer universidade, incluso de outros países, que queiram utilizar esses recursos educacionais, são recursos públicos, podem, com base numa discussão muito forte de Creative Commons e tudo isso, estão disponíveis por aí. Então, vamos ao seguinte, por favor. Só para dar alguns exemplos de cursos relevantes, não? Especialização para médicos de saúde da família e comunidade, basado em competências de APS e vinculado aos programas de provimento, mais médicos, que foi o governo
el programa que había en el gobierno del presidente Lula, de la presidenta Dilma, que foi substituído nesse governo negacionista que nós outros temos a infelicidade de estar nele hoje, né, Doctor por Campos. uma coisa que se chama... Sim, Quedan 5 minutos para su presentación. sim, já tenho 4h52. Ok, muchas gracias. Programa que se chama Médicos pelo Brasil, atenção domiciliária, aperfeiçoamento de preceptores, isso começamos la semana passada, há mês mais ou menos, preceptores de residência, há 200.000 pessoas em Brasil que ensinam e assistem. E os que assistem não foram capacitados a ensinar, e vice-versa. Então, pouco essa questão de tomar isto, se inscreveram 10.000 pessoas becados pelo Ministério da Saúde. E a linha de cursos autoinstrucionais que vou citar a vocês: tuberculose, malária, chagas, Covid, saúde por grupos populacionais ou de risco, que são saúde indígena, população negra, pessoa idosa. E chamar a atenção a vocês que nos últimos 2 meses houve produzido com apoio da OPS, especificamente de Washington, de controle de vectores, que está disponível neste link que eu passo acá para vocês. Ou seja, o material está todo em português, eu creio que seria muito facilmente usado por os países, por os 7 países que hablamos português no mundo, não? Pero eu creio que a ideia de fazer tradução disso seria uma ideia bem interessante. Vamos ao seguinte, por favor. Seguinte. Bueno, isso para dar a vocês qual é o número de visitas e ações. É forte, ou seja, aí por volta de 120.000 pessoas visitam por dia e 30.000 pessoas fazem interação com alguns desses cursos. É uma coisa que, por supuesto, não podemos comparar-nos ao programa de Harvard ou Coursera, não, pero eu creio que como universidade orgânica, ou seja, não é consórcio, cada uma põe seu material educacional e que não há custos cargados a los estudantes. Eu tenho, e nós temos estatística, que esse é o maior programa educacional free of charge, gratuito, hecho no mundo neste momento, não? Então, eu creio que é interessante. Há muita gente de muitos sítios, incluso de Colômbia, que consulta os materiais educacionais de UNASUS. Só para dar a vocês o seguinte, por favor, depois vou ao último. Essas são as universidades que participam da iniciativa. Algumas dessas universidades são universidades das mais prestigiadas de Brasil. Não são universidades sempre em todos os rankings das universidades brasileiras, estão sempre nos primeiros pontos. O seguinte, para concluir, então, a meio do caminho, não? Por supuesto, o NASUS não teria ido adelante sem um apoio explícito do Ministério da Educação, de Saúde, do decreto do presidente e do apoio de Fiocruz, que destina piso de sua instalação em Brasília, que é muito bueno, los invito a los que queiram conhecer, centro de cómputos que é provavelmente dos melhores que há em Brasília, não? Essa discussão, uma vez mais, que se nós hubiéramos feito a opção nesse momento, eu sou contra a universidade corporativa. Eu penso que hubiera repetido dentro do Ministério da Saúde os mesmos vícios que há em las universidades. Eu creio que é importante clarificar bem qual é a demanda educacional do sistema de saúde, tanto em termos
antigos programas verticales, quanto, por exemplo, da estratégia de saúde da família, uma reflexão que eu creio que é bastante importante para nós, que não é só uma coisa trivial, não é solamente poner uma câmera de vídeo dentro da aula, das classes e filmar a pessoa. Há que ter uma planificação educacional muito cuidadosa, e que não passa por lá, vamos pôr os objetivos aí. Isso podemos discutir quando alguma pessoa queira. Em los primeiros momentos, não ahorra. Alguma pessoa pensa, não precisa fazer isso porque é mais barato. Não, não é. É definitivamente, em los primeiros momentos, terminou o tempo, mas é mais caro. Tenho todavia três pontos, ou seja, que a questão da planificação educacional, desenho, interatividade, o uso de jogos, o uso de cidades virtuais, o uso de alguns... essa geração que nós temos está muito acostumada a jogos, acostumada... Então, na medida que nós renunciemos a textos, a cópias PDF de artigos, filmes excessivamente longos, nós vamos bem. E então eu creio que o último item é a questão de que a tendência é cada vez mais granularizar essa oferta, ou seja, essa oferta. Microcursos, o que se chama o conceito de microlearning, para que os estudantes possam eles mesmos componer suas trajetórias, seus itinerários educacionais, porque a pessoa, muitas vezes, temos, por exemplo, médicos consomem cursos de maneira completamente distinta dos enfermeiros. Os enfermeiros são muito mais ordeiros, são pacientes, vão ao curso módulo 1, módulo 2, módulo 3. O médico vai diretamente aonde ele quer resolver e tenta primeiro resolver as questões de avaliação. Se ela resolve, ele está bem. Se não, ou seja, os perfis de los profissionais são muito distintos. Então, a última, por favor. Muitas graças a vocês, muito obrigado. Está aí meu nome, meu correio eletrônico e o site de UNASUS. Los invito a que visitem, que puedan, se querem utilizar recursos educacionais que temos aí presentes, serão muito bem-vindos. E eu falei a Mônica, se podemos contribuir de alguma forma para que a experiência de Colômbia seja um sistema de saúde mais inclusivo, universal, que não seja fragmentado, que não seja o que nós outros obsoletos pensamos que quizás não nos dera a lei 100, eu creio que nós outros estamos a seu dispor. Muitas graças.